Isso, quem está nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Após a mensagem, nós vamos ofertar e dizimar. Tá bom? Nosso tempo correu hoje, então a gente vai ministrar a palavra e em seguida a palavra a gente vai recolher nossos dízimos e oferta. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 13, quem encontrou, diga amém. Amém. Queridos, eu quero ministrar nessa noite sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é considerado por muitos, depois de Jesus Cristo, o maior de todos os homens do Novo Testamento. E a história dele, por si só fala. Paulo, em quase todos os quesitos, ele foi o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior escritor. Em tudo quase que fala de Paulo, ele foi o melhor e o maior. É interessante que uma vez eu vi um pastor comentando isso, eu achei muito interessante essa fala dele, que Paulo, se tinha alguém que mereceria um funeral quente e bonito, era Paulo. E ele morreu numa masmorra fria e sem honra, mediante dos homens. Era tão interessante, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, que quando ele vai morrer, ele é tão maduro na fé, isso que ele vai dizer assim, olha, ele fundou, só para você ter uma ideia, ele andou de um continente a outro a pé, tá? Tu não deu glória porque tu não quis, fundando igreja. E no final da vida dele, quando ele precisava de um crente para testemunhar e dizer, eu conheço esse homem, ele é meu pai na fé, ninguém apareceu, viu? Mas ele disse, mas o Senhor não me desamparou. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele estava numa dúvida muito grande. Ele fala, se eu viver, eu ainda fundo mais 50 igrejas. Se eu partir para o Senhor, para mim é lucro, porque eu vou ver o meu rei, o meu mestre e o meu Senhor. O apóstolo Paulo, ele era tão maduro na fé, que na carta aos Coríntios, quando ele pede para que o Senhor retire o espinho dele, e o Senhor diz, a minha graça te basta, no mesmo versículo ele responde ao Senhor, então o teu poder se aperfeiçoará na minha fraqueza, agora eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Esse é o apóstolo Paulo. Bom, a igreja que enviou Paulo para a missão foi a igreja de Antioquia. É interessante a gente aprender isso aqui, porque na Bíblia, no Novo Testamento, tem duas Antioquias. Tem a Antioquia da Síria, que foi a igreja que enviou Paulo, e tem a Antioquia da Pisídia, que foi uma Antioquia que chegou. Nesse contexto aqui, existiam duas grandes cidades no mundo antigo, inclusive alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que Antioquia possuía mais de 1 milhão de habitantes nesse momento. Era uma cidade muito grande. Eram duas cidades principais, inclusive elas vão ter relação na interpretação bíblica. A primeira era Alexandria que ficava no território do Egito, e a outra era Antioquia. Eram duas megas cidades, e aqui essa cidade ela se tornou uma cidade muito grande. Inclusive quando a igreja mãe, vocês sabem quem era a igreja mãe? A igreja de Jerusalém. A igreja mãe, quando ela soube que tinha uma igreja em Antioquia da Síria, ela ficou muito impactada com o que aconteceu lá. E o nascimento dessa igreja, como ela nasceu, é algo tremendo, mas eu quero frisar essa parte do nascimento dela na última frase da minha mensagem, para a gente ver o quanto Deus é soberano. Mas foi uma igreja que cresceu muito. Atos 11, 23, irmã Natália, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 23. A irmã Natália vai colocar aqui no slide. E eu vou ler aqui para você. E diz assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Vamos ler desde o 22. Atos 11, 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A notícia de quem? De Antioquia. A igreja ficou tão grande, tão opulenta, que a igreja mãe recebeu notícias dizendo assim, olha, a igreja de Antioquia está uma igreja, vou usar esse português aqui conhecido nosso, está uma igreja top, está uma igreja que cresceu muito. Aí o verso 23 diz, escute só, 22, e enviaram Barnabé até Antioquia. Só que quando Barnabé chegou em Antioquia, olhe para mim por favor, ele viu o tamanho do trabalho, o tamanho da igreja, ele disse, eu não vou dar conta nisso aqui. E acabara de se converter há pouco tempo um tal de Saulo de Tarso. E ele falou assim, eu vou viajar até Tarso e eu vou buscar Saulo para que ele faça a obra comigo lá em Antioquia. Nesse inteirinho veio o João, que é nesse contexto João Marcos, que vai ter uma briga, e essa briga foi proposital do próprio Deus, porque quando eles brigaram, um foi para a Ásia e o outro foi para a Europa, e eles foram para lá. Quando eles chegaram, versículo 23, agora sim, tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que firmeza de coração permanecesse
no Senhor. Olha o verso 25, por favor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Quando Barnabé e Paulo chegaram em Antioquia, eles ficaram maravilhados com essa igreja. Tanto que, capítulo 13, por favor, versículo de número 1, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no slide. Capítulo 13, versículo de número 1, olha o que a Bíblia vai narrar. A igreja era uma igreja tão bacana, tão boa, que lá tinha, olha só. Antes de falar isso, eu quero pontuar aqui 2 pontos. Primeiro, é muito importante porque essa igreja era uma igreja que fazia missões. Ela foi a responsável por custear a ida missionária de Paulo e de Barnabé, viu? Se não fosse essa igreja aqui, Paulo não teria feito, é claro, Deus usando, né? Mas Paulo não teria sido enviado para missões. Então essa igreja é a igreja que enviou Paulo para missões. Outro ponto muito importante é que essa igreja aqui, ela estava envolvida num dos primeiros debates. Tanto que quando você vai chegar em Atos, capítulo de número 8, 9 e 10, vai ter um embate ali dos circuncidados e o incircunciso, que os judeus queriam que os cristãos, né, e que aceitassem Jesus fosse circuncidado para cumprir a lei de Moisés. E aqui essa igreja se posicionou. Mas por que ela se posicionou? Olhe para mim, porque aqui nessa igreja haviam mestres e doutores, como o doutor Lucas vai narrar. Agora sim, capítulo de número 13, versículo de número 1, vai dizer o seguinte, ó. Os líderes da igreja eram, repita comigo, diga, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Esses 4 homens foram enviados pela igreja mãe, dizendo assim, olha, aqui, porque tipo assim, olha como já existia isso desde aquele tempo. A obra cresceu lá e nós precisamos de supervisão na obra da Antioquia, lá na igreja de Antioquia. E eles enviaram esse Cirineu aqui, esse Lúcio de Cirene, acredita-se algum teólogo que ele era o Cirineu que ajudou Jesus com a cruz, viu? E esse Simeão, aqui a palavra Simeão, aí na tua Bíblia está escrito assim, ó, Simeão por sobrenome Níger, mas no grego, no original, é Simeão o Negro. Esse homem ele era um africano, segundo os teólogos. Então a gente tinha aqui judeu, africano, a gente tinha romano, porque esse Manaém, ele era amigo de Herodes, aí está o tetrarca, mas esse Herodes aqui, como tem 12 Herodes, esse era o Antipas, viu? Esse era amigo, ele cresceu junto com Herodes Antipas. E o último, Saulo de Tarso. Então era uma igreja que não deixava a desejar para ninguém, né? Encabeçava o conjunto eclesiástico Barnabé. Acreditava-se que Barnabé era o pastor presidente dessa igreja, viu? E ele pastoreava essa igreja, só que eles foram orar. E diz o texto bíblico que através de oração, o Espírito de Deus, leia comigo, capítulo 13, versículo 1, todos, por favor. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 13, versículo 2, desculpe, 2, irmã Natália. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? Não foi o CPF. Eles não enviaram por CPF, eles enviaram por oração, tá bom? Porque antigamente, quem é desse tempo que os pastores se reuniam para orar, para ver quem vão consagrar a diácono? Levante a mão. Os crentes mais antigos ainda participaram desse momento, que quando os líderes iam escolher para o diaconato, era o quê? Era a Bíblia e era joelho. Hoje o cara, se ele tiver um carro e um CPF gordo, ele já serve para ser dirigente. Amém? Que fique essa crítica aqui, para que eles possam refletir sobre isso. Mas diz no versículo 2 que o Espírito Santo, ó, separai-me agora Barnabé e Saulo. Foi na imposição de mãos, os líderes se reuniram, Barnabé, Lúcio de Cirene, viu, Simeão, Manaém, Saulo, e o Espírito decidiu que quem sairia para... Olha, tipo assim, olhe para mim, irmão, a igreja de Antioquia já está bem, já tem palavra, já tem doutrina, os crentes já estão caminhando, nós já conseguimos defender nossa fé, só que há necessidade que o cristianismo venha expandir. Então vamos orar, e na oração o Espírito decidiu, quem vai sair para missões é Paulo, ou melhor, é Barnabé e é Paulo. Eles dois vão sair para missões. Continuando, então vamos lá. Então, onde foi que deu essa primeira viagem missionária? Agora presta atenção para mim. Paulo vai sair de Seleucia, vai até Chipre, depois vem para Salamina, vai a Pafos, depois volta para Perge da Panfilha, de Perge da Panfilha ele desce para Antioquia, depois vai para Listra e para Derbe, depois volta para Antioquia. Tu não deu glória porque tu não quis. Isso, se você pegar um mapa, eu estou falando rápido que a gente não pode
explicar uma por uma, mas você vai ver que ele anda quase todo esse continente da Ásia aqui. Ele vai passando por cidades, e quando você pega o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, é maravilhoso ver a narrativa dessa primeira viagem missionária. Por quê? Porque a forma que Paulo adota para fazer missão, irmão, eu estava pensando hoje quando eu estava elaborando esse texto, essa mensagem, eu disse, que maravilha, só falo se você dá glória. Quando a gente chega num lugar hoje para pregar, a gente vai ter todo o público crente. Você já imaginou isso? Venha pregar aqui, pastor Narciso. A gente chega lá, não tem nenhum muçulmano, não tem nenhum budista, todo mundo lá é cristão. Mas esse homem saiu daqui para falar para um povo que nunca ouviu o evangelho. Viu? E é impressionante, olhe para mim para você entender o contexto da narrativa. É impressionante os sinais, a gente vai frisar os sinais que eram manifestados. Eu até comentei com a minha esposa hoje em casa. Eu disse, minha filha, se Deus não realizasse os sinais que foram realizados através da vida de Paulo, era impossível aquele povo ler. Por quê? Porque as sinagogas, elas eram um lugar de debate bíblico. Aquele povo entendia de Bíblia, aquele povo entendia de judaísmo. Então, e aqui nessa cidade tinha uma sinagoga muito bonita, uma sinagoga muito arquitetada, muito boa. E quando Paulo chegou a Antioquia, viu, foram cair na besteira de deixar ele pregar. Leia o versículo 16 do capítulo 13, por favor. Irmão, me ajuda. Olha só, o testemunho de Paulo em Antioquia. Versículo de número 15. Capítulo 13, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm, aqui é Barnabé e Paulo, tá? Irmãos, se você tem alguma coisa para exortar ao povo, dizei. Aí caíram na besteira de convidar Paulo para dar uma palavra nessa sinagoga. Viu? E ele vai pegar do versículo 16 até o 41 e vai fazer uma mensagem cristocêntrica e expositiva. Viu? Irmão, escute, meu irmão, o público, Nery, é judeu. E Paulo está ali no óleo, viu? Paulo não saía para dar tiro fora do alvo. Ele já sabia que o Espírito de Deus tinha uma obra para realizar. Por quê? Porque no capítulo de número 9, vamos lá. No capítulo de número 1, o Senhor fala assim, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, no versículo de número 8, até que do alto venha a manifestação. Então não sai de Jerusalém. No 2, essa profecia se cumpre. O Pentecoste desce, eles são revestidos de poder, e é tanto poder que eles recebem poder até para ser mártire, testemunha, como o texto está narrando. No capítulo 3, é tão grande o poder que eles recebem, que Pedro e João já levantam um paralítico. Tu não deu glória porque tu não quis. O paralítico da Porta Formosa levanta e o nome do Senhor é glorificado. No 4, o que acontece? A igreja vai ser perseguida. Pedro e João já vão sofrer a ameaça do sinédrio, viu? Porque o evangelho começa a se expandir de uma forma tremenda com sinais. No 5, Ananias e Safira vão bater a bota, porque prometeram algo para um Deus que sabe tudo e não cumpriram com a sua palavra. No 6, já cresceu tanto a igreja que ele vai falando, nós estamos precisando de diácono, bora colocar diácono para funcionar, porque nós estamos precisando de diácono. No 7, Estevão aparece pregando com o pregador pentecostal, com poder, com autoridade. Ele faz, só para você ter uma ideia, viu? Ele prega um sermão, nenhum pregador na Bíblia pregou um sermão com mais citações do Antigo Testamento do que Estevão. A mensagem dele era tão impactante que diz a Bíblia que não podiam se curar. Foi preciso matar ele para calar a boca dele, mas não conseguiram calar a boca dele até hoje. No capítulo de número 8, a igreja começa a ser perseguida. Herodes mata Tiago a espada e o anjo vai lá na cadeia, na mesma cadeia, e fala assim, Pedro, ainda não é tua hora. Tiago eu já chamei, mas ainda tem algo para te fazer. Olha como é interessante, por isso você não deve parar de orar. A mesma igreja estava orando pelos 2 apóstolos, orando, Deus, livra Tiago e livra Pedro, livra Tiago e livra Pedro. Só que Deus não ouviu a oração da igreja e Tiago morreu. Quando Tiago morreu, era para a igreja falar assim, não vamos orar. Aí que eles começaram a orar, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Aleluia, o anjo vai lá no capítulo 8 e Pedro, sai daqui que ainda não chegou a tua hora. No capítulo de número 9, Deus se apresenta e fala assim, tem um fariseu aqui em Jerusalém, que o homem inteligente, conhece de filosofia, de grego, de hebraico, de aramaico, de latim, debate e fala com tudo, é o cara, ele é um instrumento na mão do diabo. Ele fala, Saulo, a partir de hoje tu não vai mais ser perseguido, mas tu vai ser um instrumento para padecer. No 10, ele vai lá e eu falo, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa, capítulo 10, vou chegar no 13. A salvação não são só para vocês judeus.
A salvação é para todos. Vai lá na casa de Cornélio. E Pedro falou: não vou, Senhor. Aí Pedro dormiu. Como Deus, ele trabalha quando tu está acordado. E quando tu está dormindo, ele dá um sonho para Pedro. Desce um lençol, diz a Bíblia. Nesse lençol tem animal impuro que judeu, segundo o Levítico, nunca pode tocar, nem matar e nem comer. O Senhor fala: Pedro, pega e mata e come. Ele falou: Senhor, desde que eu fui ensinado que eu não posso tocar. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Está vindo um homem aí, vai com ele lá na casa de Cornélio, porque a salvação não é só para vocês. Lembra, Pedro, que lá no capítulo 2, quando vocês falaram, os sirineus ouviram, os romanos ouviram, os prosélitos ouviram, oh, aleluia, ouviram falar das grandezas de Deus. No capítulo de número 11, que vai acontecer, pastor? No capítulo de número 11, Pedro vai fazer sua defesa. Os judeus olharam ele dizendo: Pedro, estão contando aí que tu está comendo com gentil. Sabe o que é interessante? Que houve uma briga, porque quando Paulo chega, olha para mim, na carta aos Gálatas, e Pedro está pregando lá, quando Pedro está comendo, que ele vê que Paulo chegar, ele limpa a boca com medo de Paulo, porque Paulo era baixinho, segundo os teólogos, perna torta e cabeçudo, ele era arretado. E quando Paulo viu Pedro comendo, só que aqui no capítulo 11, o próprio Pedro vai falar assim: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu também tinha esse pensamento. Eu pensava que a salvação era só para quem tinha o sangue de Abraão, mas o Deus do céu me disse: vai lá, que a salvou, glória. Quando chega no 13, Paulo já está maduro, já conheceu o Evangelho. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 13 a 15. A Bíblia diz que ele fica 3 anos e meio na região da Arábia. Fazendo o quê, pastor? Paulo é fariseu. E fariseu nunca vai acreditar num Cristo que não veio da Bíblia. Ele fica 3 anos e meio olhando todo o Antigo Testamento, 39 livros. Quando ele pega de Gênesis a Malaquias e vê que o Messias é Cristo, ele fala assim: meu Deus, é ele. Depois que ele tem certeza, convicção, Gleison, que ele sabe que Cristo realmente é o Messias, ele fala: bora, Barnabé, para onde tu quer ir? É para Antioquia, Paulo, é para lá que a gente vai, que Deus tem uma obra. Só que quando Paulo está em Antioquia, irmão, presta atenção para mim, só fala se você dá glória. Está melhorando. Uma coisa ruim para nós é quando nós já estamos ali cessados num trabalho, e a gente está ali, o trabalho está fluindo, o trabalho está crescendo, Deus está prosperando em todos os sentidos. Olhe para mim, está prosperando em todos os sentidos. Aí de repente Deus fala assim: prepara a tua mala que tu vai para outro canto. Você já imaginou um papel que um pastor de campo ou um missionário tem? Foi o que aconteceu aqui com Paulo. Então Paulo saiu, e olha só, capítulo de número 13, voltando, você já entendeu o contexto? Pregaram, Paulo deixaram Paulo pregar. Tu quer que eu te conte uma notícia boa? Capítulo 13, verso 42, irmã Natália. Olha isso. Eles gostaram da pregação. Irmão, tu não entendeu. Deixaram Paulo pregar e eles gostaram da pregação. Olha o 42. Ao saírem eles, falaram para Paulo: volta sábado de novo. Olhe para o seu irmão, oh glória. Olhe para o seu irmão, olhe e diga assim: sabe por quê? Porque Paulo não pregava palavras persuasivas, mas ele pregava o evangelho que liberta. Escute isso. Quer que eu te diga mais além ainda? Além deles pedirem para ele voltar, olha o que diz o verso 43. Põe, irmã Natália. Além de pedirem para Paulo voltar, eles creram no que ele pregou. Você não dá glória nessa, meu irmão. Está complicado. Verso 43. No 3, todo mundo lê. 1, 2, 3. Persuadir é convencer. Ele deixaram ele, irmão, foi só uma mensagem. Ele prega a mensagem cristocêntrica. Você vai ler lá na sua casa, do versículo 16 ao 41 do capítulo 13. Quando terminam, os homens ficaram babando. Era Paulo, meu irmão. Não era um pregador iniciante. Ele falaram assim: olha, a gente gostou, tu não quer voltar sábado? E eu vou mais além agora. Além de pedirem para ele voltar sábado, de se converterem, quando foi no outro sábado, toda a cidade estava lá, 44. Olha aí, no sábado seguinte, afluiu quase toda... Não, vou repetir. No sábado seguinte, pregador de fora, meu irmão. Ei, não é aquele judeu velho que só está repetindo a Torá lá.
fluiu na cidade o comentário: rapaz, tem um pregador aí, meu irmão. Tem um pregador aí, um tal de Saulo de Tarso. O homem pregou, nós ficamos impactados. E a cidade afluiu todinha para lá, de uma maneira impactante. O que era isso, pastor? Já era o evangelho penetrando de uma... Irmão, escute, eu fico maravilhado quando eu leio um texto desse. Porque por um camarada chegar numa cidade onde só tem judeu carancudo e pregar, e os judeus seguirem ele, Barnabé, e pedirem: voltem sábado que vem, pregue de novo, e a Bíblia ainda dizer que eles creram no que foi pregado. Isso não é uma ação do homem, irmão. Isso é algo sobrenatural. Porque era Paulo dizendo: olha, eu te chamei para pegar. Olha o que o Senhor vai falar lá no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Olhe para mim. Ele disse assim: Paulo, tu tens o poder, através da pregação do evangelho, de tirar pessoas das trevas e colocar eles na luz. E Paulo entendeu essa chamada. Agora escute só. Aqui nessa pregação ainda, no capítulo 13, tem um texto que os arminianos gostam muito. Capítulo de número 13, versículo de número 46, tá? Olha aí para mim, irmã Natália. Esse texto é usado por eles para dizer que o homem pode resistir à graça de Deus. Olha, tu aceita Jesus se tu quiser, viu? Está aqui o texto, vou ler para ti o texto. Eles dizem: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus para os judeus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos. Eles usam que esse rejeitar era eles que não queriam, viu? Eles que não queriam. Só que preste atenção, a gente aprendeu e aprende aqui na igreja que a gente nunca lê um texto sem contexto, viu? Sempre o texto tem que ser precedido e antecedido pelo contexto. E o versículo 48 já dá a deixa que nesse texto existem reprovados e eleitos. Por que, pastor? Olhe para mim antes de você ler. Por que aqui eles rejeitaram? Simples, porque eles já eram reprovados. Não, você não entendeu. Porque Paulo está falando para os próprios fariseus. E Cristo disse que eles iam ouvir e não iam entender. Eles iam ver, mas não iam enxergar. Por que eles rejeitaram? Porque o próprio Deus estava endurecendo o coração deles. E de quem foi que Deus abriu o coração? Verso 48. Se tu não dá glória nessa agora, meu irmão. Aí no 48 ele diz assim, ó: os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E olha, irmão, ponto e vírgula. Agora escuta, arminiano, aprende. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em outras palavras, Paulo, vai lá. Irmão, não tem homem bom que Deus fale e ele resista. Era Deus dizendo: Paulo, tu vai lá, tu vai pregar para alguns e eles vão dizer: não é Deus, vão mangar de ti, vão te apedrejar. Mas tem uns que vão crer, vão dar glória, vão glorificar, porque esses são destinados. Oh glória! Então o homem não rejeitou porque ele quis, viu? Era o próprio Deus dizendo: tu vai pregar. E eles não vão responder. Mas tem uns que são destinados para crerem. Presta atenção. Tu já vê aquele teu vizinho? A gente não sabe. Tu já pregou para ele, já viu o anjo, ele já viu o Miguel na vigília. Todo mundo. Mas o camarada não se rende. Aí fica a dúvida: será que ele é um eleito? Ou ele é um reprovado? Como a gente não sabe, bora continuar pregando. Por quê, pastor? Porque se ele for um eleito, uma hora ele vai dizer: eu quero Cristo como o meu Salvador. Amém ou não amém? Beleza, continue comigo. Olha só, então só creram, repita comigo: só creram os que tinham sido destinados para crer. Deu problema na cidade. Aí Paulo falou assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou para Icônio, capítulo 14. Vamos lá, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos aonde, irmão? Era sempre a mesma coisa. Chegava na cidade, olhe para mim, eles procuravam saber: onde é que tem uma sinagoga?
sempre chegava em Filipos, onde é que tem uma sinagoga? Chegava em Tessalônica, aonde é que tem uma sinagoga? Sempre era o mesmo sistema, eles procuravam onde podia se falar de Jesus. Quando não tinha sinagoga, eles faziam na beira do rio. Você não entendeu? Atos capítulo 16. Foram lá e tinha uma mulher na beira do rio chamada Lídia. Aí a Bíblia diz que Paulo pregava e ela lavava roupa aqui na beira do rio. Paulo estava pregando e ela estava lavando roupa. Quando ela estava lavando roupa, Paulo estava pregando, ela já estava olhando assim. E a Bíblia diz, e Paulo pregando, e o texto diz, e ela creu no que Paulo pregou. Aí, ó, segura, só falo essa se você dá glória agora. Olha como o Espírito Santo é estratégico. Olha isso. Ela era rica. Ela era vendedora de púrpura. Paulo sabia que para montar uma igreja tinha que ter dinheiro. Viu? Então ele já vai no coração da empresária. Ela no outro sermão, ela fala assim, Paulo, vocês não querem fazer uma congregação, um ponto de pregação lá na minha casa? Oh glória, levante a sua mão em nome de Jesus. O Deus que envia, levante a mão. O Deus que envia o missionário, Ele coloca os meios para que o missionário possa estar na obra. O Deus que chamou você, Ele abre as portas para que o teu ministério possa crescer. O Deus que fez a promessa se responsabiliza com a tua chamada. Agora preste atenção. Aqui nesse capítulo 14, no verso 3, ponha para mim, irmã Natália. Tem uma palavra que me chama muita atenção. Capítulo 14, verso 3, quem encontrou, diga amém. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, a qual confirmava a palavra da sua graça, concedida por mão deles, concedendo que pela mão deles se fizessem sinais e... Irmão, eu não tinha como. Tipo assim, tanto que ele vai descer para Listra, viu? Ele vai descer para Listra. E tem um homem lá que a Bíblia diz, logo em seguida, olha para mim, que tem um aleijado de ambos os pés de nascença. Aí o texto diz que Paulo não era vendedor de milagre nem charlatão. Viu? Ele gostava de pregar. Só que no meio da pregação, essa palavra aqui, ó, eu coloquei bem aqui, confirmava o Senhor, estava dizendo que eles estavam demonstrando, tipo assim, quando ele desceu para Listra, ele pregava e esse paralítico estava lá conhecido por todo mundo. Aí ele olhou, olha o que o texto bíblico diz. E vendo Paulo, que esse tinha fé para ser curado, ele olhou para o paralítico e falou assim, fica de pé agora. Não aceito. Vou repetir. Fica de pé agora. Escuta isso. Quando acontece, o texto diz que o pessoal fica doido, Francinei, e fala, meu Deus, os deuses estão entre nós. Aí começaram a chamar Barnabé, sabe de quê? Começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Só que isso é no romano, no grego. Começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Por que Hermes? Porque Paulo era quem falava a palavra. E a palavra hermenêutica vem de Hermes, que era o intérprete. Olha só, como Paulo falou para o paralítico, fica de pé. Quando viram isso, começaram a gritar. O sacerdote do templo de Zeus foi para a porta da cidade dizendo, os deuses encarnaram e estão entre nós. E começaram, traga os bois, traga os sacrifícios, vamos sacrificar prazeres. E Paulo e Barnabé correram para lá, para a ponta da cidade. Ei, pare com isso. Não fomos nós. Preste atenção numa coisa aqui, só se você dá glória. Eles estavam acostumados a ir na sinagoga, ou até mesmo no culto pagão, e ver o camarada entrar em êxtase, pular. Agora vê um paralítico. Irmão, vocês estão difíceis hoje. Agora vê um paralítico, dos 2 pés, aleijado. Vamos ler o texto, capítulo 14, por favor, versículo 8 e 10. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. O homem era paralítico desde o qual jamais pudera andar. Ele nunca andou. Viu? Versículo 9, irmã Natália. Esse homem ouviu Paulo falar. O que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te, em outra tradução,
Imagine Paulo pregando, porque ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Olha para mim, segura. E o paralítico fixado no olho dele. Paulo pregando, mas está de olho no paralítico. Quando Paulo pregando, porque ele, o Senhor, quando ele olhou para o paralítico e viu que tinha fé, o Espírito Santo falou: agora. Ele olhou e falou: levanta, fica de pé, te põe de pé. Olha, escute. Ele chegou certa vez, ele gostava de pregar, por isso que ele foi confundido com Hermes, o Deus da interpretação, porque ele era aquele que levava a palavra. Barnabé pregava, era um bom pregador, mas Paulo era diferente. E ele pregou, começou a pregar, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8, passou 9, aí escureceu, colocaram a lamparina, a fumaça da lamparina pegou no menino que estava na janela, e o menino caiu, e a Bíblia diz que ele morreu. Paulo falou: deixa ele lá, que eu vou terminar o sermão. Só o Gleice levantou a mão lá, só ele creu. Quando Paulo termina, quem foi que morreu? Foi ele, levanta. Oh glória, aleluia. Porque chegou em Malta, a Bíblia diz que ali era conhecida, e se você estudar o lugar, por víboras peçonhentas. Quando Paulo saiu, ficou perto da fogueira, uma cobra veio e pau na mão dele. Quem olhou e viu: está vendo esse homem? Escapou do juízo divino, mas não escapou do juízo humano, mas não escapou do juízo de Deus. Ele vai inchar e vai morrer. Ele pegou a cobra e fez assim, ó. Ele lançou uma profecia e disse assim: nenhum que está dentro desse barco vai se perder. Uma coisa é você bater a mão no peito e falar assim: eu vou levar meu ministério. Outra coisa é o teu ministério ser guiado pelo Espírito da verdade. Escute, muitos tentaram com práticas humanas, técnicas humanas, com pontos humanos. Qual foi o resultado, pastor? Não chegaram a lugar nenhum. Agora, quando o homem está debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder e autoridade, aí é diferente. Concluindo, escute. Olha, irmão, olha que coisa maravilhosa. Eu anotei esse ponto aqui que eu achei muito interessante. O perigo do milagre sem entendimento. Como assim, pastor? Como eles não sabiam? Por que ponto? Já expliquei para você. Olha, já expliquei isso aqui na igreja várias vezes. Ah, pastor, a irmã está lá no Círio de Nazaré com o barquinho dela. Aí ela foi curada de câncer e testemunhou. Ela vai dizer que quem curou ela? Maria. Ah, o macumbeiro está lá no terreiro de macumba, sumiu um caroço do corpo dele, o rim dele estava parado, funcionou. Quem curou ele? Ogum. Por quê? Pergunte por quê. Porque você assimila o milagre a quem você acredita. Viu? Quando o aleijado levantou, eles foram para a praça e falaram assim: vamos fazer um culto a Zeus agora. Ou seja, eles não tinham o milagre sem entendimento, ele gera problema. Um sinal tão poderoso, tão forte, que era para servir como evidência do evangelho, acabou gerando um grande tumulto na cidade, porque eles não tinham entendimento do que era aquilo ali. Aí eu te faço uma pergunta: para que tu quer milagre? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço muitas pessoas que alcançaram o seu milagre e viraram as costas para o evangelho. Viu? Enquanto estavam na prova, até oravam. Mas depois que a porta abriu e que o milagre alcançou elas, pela infinita misericórdia de Deus, porque não é por mérito, nunca foi, elas viraram as costas e abandonaram o nome do Senhor. Olhe para mim, por favor. E abandonaram o nome do... Aí eu pergunto para você: para que você quer milagre? Porque as igrejas, escute isso e aprenda, da prosperidade estão cheias. Suas reuniões com 10 mil, 15 mil, 30 mil pessoas. Porque lá eles trocam milagre por dinheiro. E milagre que o homem não pode produzir. Quer ver uma coisa? Escute isso. Olha aqui, olha como é tremendo isso. Que história linda que eu acabei de narrar para você. A primeira viagem do maior missionário, do maior teólogo. Aí eu perguntaria para você, já estou encerrando, o que era que esse homem mereceria? Você poderia dizer: nossa, pastor, Paulo merecia um filme, um troféu. Paulo mereceria mesmo títulos e títulos. Sabe o que ele ganhou? Coloque 14 e 19, olha o que ele ganhou por fazer o milagre.
Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram ele para fora por pregar o evangelho, por ser fiel às escrituras, por não vender o milagre. Ele pega um monte de pedrada no corpo e é arrastado como morto para fora da cidade. Um ponto para nós refletirmos nessa noite. Olhe para mim, já estou terminando. Quando nós estamos fazendo uma pequena obra para Deus, em seguida da obra, a nossa oração é assim: poxa, Senhor, eu estou na tua casa, estou pagando o preço lá. Oro uma vez por semana, Senhor, mas eu estou lá. Não frequento a escola bíblica, só vou quando eu quero, mas eu estou lá. Me abençoa, Senhor. Se tinha um homem que merecia ser abençoado por Deus, era esse homem aqui. Viu? Resultado, ele sabia. Jesus não engana ninguém. No dia da chamada dele, Cristo disse: tu vai ser o apóstolo dos gentios e tu vai padecer pelo meu nome. Vou repetir: tu serás o apóstolo dos gentios, tu serás grande, mas tu padecerás pelo meu. Sabe o que é maravilhoso? Que em seguida, quando ele acorda, depois do apedrejamento, ele desce para Derbe para fundar outra igreja. Não, segura, tu não entendeu. Quanto mais pedras jogavam nele, mais crente ele ficava. Me prova, pastor, provo. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele desce para Derbe. Aí eu te pergunto, ele desceu para Derbe para fundar mais igreja e para mudar de condição financeira? Não, sabe como ele era? Ele fazia a tenda de manhã e pregava à noite, ou invertia, fazendo a tenda de tarde, ia para Éfeso pregar no anfiteatro de dia. Agora presta atenção, para que ele foi para Derbe? 14:21, irmã Natália. Olha isso. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, e feito muitos discípulos, voltou para Listra e feito muitos o quê? Muitos o quê? Paulo não foi fundar a igreja para ficar rico, para mudar de condição. Ele foi fazer. Olha para o teu irmão aí, por favor. Pergunta para ele assim: olha, agora você estava dando glória, meu Deus. Parece que é outro público. Pergunte para ele: quantos discípulos tu tem feito? Segura isso. Olha um exemplo clássico. Todos olhando para mim. Já está terminando. Se o Rafael quiser ir embora dessa igreja e ele não deixar um tecladista aqui, ele falhou como tecladista dessa casa. Então começa logo, viu, Rafael? Pega um menino, 2 meninos desse aí. Se tu quiser ir embora daqui. Se o Felipe, como no violão, foi embora daqui da banda e não deixar nenhum rapaz tocando violão tão bem quanto ele toca, ele falhou no evangelho. E isso é em todas as áreas porque Deus não nos chamou para fazer amigos. Deus nos chamou para fazer discípulos. Agora tem uns irmãos que eles conseguem fazer discípulos da fofoca. Jesus está revelando. Discípulos da mentira. Discípulos da panelinha. Leia de novo o texto. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Preste atenção no texto. Após fazer o discípulo, ele volta para Listra. Não adianta tu, vamos embora, me aborreci com o pastor. Tu vai apanhar e vai voltar. Te falo sem medo de errar. Tu vai rodar toda Belém, tu vai pegar umas 3 peias e o Espírito Santo vai falar: volta e faz teu discípulo. Viu? E se, meu irmão, já aconteceu com um bocado. Conversa meia hora de gabinete comigo que eu te conto só uns 3 testemunhos para te ver se eu estou mentindo. Viu? Deus nos chamou para uma grande obra. E eu concluo dizendo o seguinte: escute, lembra que eu falei no começo da mensagem como a igreja foi fundada? Olha isso, repita comigo, diga: soberania de Deus. Diga assim: Deus não perde. Olha por que essa igreja nasceu. Atos capítulo 11, irmã Natália, versículo de número 19, e eu encerro.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, que sobreveio a quem? Aí se espalharam para Chipre, Fenícia e, olhe para mim, a morte dos mártires é semente. Você não entendeu. Com a morte de Estevão, Antioquia foi gerada. Lembra que eu disse que ninguém conseguiu calar a boca de Estevão? O sangue dele enviou pessoas. Olha, quando mataram Estevão, os crentes que estavam lá fizeram o quê? Se espalharam. Uns foram para Chipre, outros para Fenícia e outros foram para Antioquia. Esses que se espalharam tinham ouvido o evangelho em Atos 2. Então quando eles chegaram em Antioquia, porque Roma perseguiu, ou seja, a morte de Estevão foi um estopim, foi um ponto que Deus usou para que pessoas se espalhassem para levar o quê? O evangelho. Por isso que Deus, ele é soberano. Enquanto eles estavam matando o pregador conhecido chamado Estevão, pensando que ia calar o evangelho, mal eles sabiam que a morte dele. A igreja, isso aqui é forte, viu? A igreja primitiva, ela enviava missionários no sangue. Tu não pegou, essa aí, eu vou repetir. A igreja primitiva enviava missionários no sangue. Quanto mais morria a gente, mais missionários saía. Amém ou não amém? Cuidado de Deus, Deus no controle de tudo, Deus fazendo tudo, Deus abrindo as portas, o evangelho crescendo. No capítulo 16 vai nascer a primeira igreja da Europa, mas essa é uma outra mensagem. Paulo vai chegar em Filipe, não tem nenhuma igreja. Eles brigaram, ele e Barnabé. Barnabé falou assim: Paulo, bora levar João Marcos. Ele falou: não, ele nos deixou na mão, pisou na bola, não vou levar Silas comigo. Aí ele brigou. Deus é tão soberano que Barnabé foi para um lado com Marcos e ele foi com Silas. Se Paulo fosse naquele momento, ele iria para a Ásia, mas ele foi para a Europa. Aí a Bíblia diz que um Senhor se revelou para ele em sonho, um homem macedônio, dizendo: vem para cá, Paulo. Onde foi essa primeira igreja, pastor? Europa. Não é por acaso que lá nasceu Lutero, Spurgeon, João Calvino, John Hus. Todos os maiores reformadores vieram da onde? De solo europeu. E hoje a Ásia é o quê? É pagã. Porque Deus abençoou vindo para cá. Viu? E da Europa o evangelho veio para cá. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Fique de pé, não sente. Nós vamos contribuir. Pode encerrar para mim lá. Bata uma palma para o Rei Jesus.